ficar na amargura, você vai dizer não tem mais jeito. Um belo dia, eu tive a chance de retornar, mas você pode não ter. Então seja corajoso. A Bíblia diz que os tímidos não entrarão no reino do céu, nem se casarão também. Não tem jeito. A família de Jesus era uma família complicada. Mas Jesus era um homem comum, Jesus era carpinteiro. Jesus sabia usar uma enxó. Você não sabe, né? Esse carpinteiro aqui não sabe o que é isso. Jesus sabia usar um esquadro, um compasso, um nível, um prumo, uma broca. Jesus fazia casas, Jesus construía móveis. A palavra de Deus diz que ele era homem de dores, experimentado nos trabalhos, como muito que os homens escondiam o rosto, não tinha parecer nem formosura. Aquele Jesus europeu dos quadros não é o Jesus que a Bíblia apresenta. E a família de Jesus era complexa porque também ela não entendia o seu chamado. E hoje eu poderia estar aposentado de Petrobras, aposentado de polícia militar, de qualquer outra área, mas eu não segui carreira porque com 6 anos de idade eu sentia a minha chamada para o ministério e eu morava na roça e a gente não sabia o que era um vaso. A gente ia na casinha e não era dentro de casa não, era lá longe, né? E a gente usava lamparina. Mas as pessoas perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Você é pastor. E eu sofria bullying, hoje se chama bullying, né? Porque eu não falava a palavra com cara a coisa era coisa, Jesus Cristo era isto, até os 9, 10 anos de idade. Não sabia que era terapia da palavra, que era fonoaudiologia, e olha, não tem the king, the power aqui não, tá? Mas Jesus me curou. Eu tinha cordas vocais, eu falava direitinho, eu era inteligente, era um bom menino, nunca falei inglês. Mas Jesus me curou e me deu uma voz normal. Eu conheço pessoas que até hoje falam do jeito que eu falava, e adultos e idosos. Então a minha família é uma família com muitas dificuldades. Meus pais foram para o Rio em 1971, ficamos eu com 12, o Elias com 17, a Arlete com 19, ela morando na casa, como empregada na casa do pastor da igreja, passou maus lençóis. Nós morávamos numa casinha que a gente cozinhava na lenha, geladeira, coisa de pobre. Nós éramos abaixo da pobreza. E Deus sustentou a gente. E Deus cuidou da gente. Minha mãe me deixou para trás a 500 quilômetros de distância. E não existia WhatsApp. Não existia telefone. Não tinha como mandar uma carta e não sabia o endereço deles escrito. Mas Deus nos preservou. Toda família tem a sua história. Jesus estava ensinando as pessoas e houve um momento em que os fariseus, os sacerdotes, quiseram prender a Jesus. Porque quando ele começou a fazer umas declarações assim mirabolantes, que as pessoas não alcançavam a visão do seu ministério, a Bíblia fala que até a sua família queria prendê-lo. Sabia disso? Vamos lá no versículo 21. Do capítulo 3, e quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam que está fora de si. Uma família em crise. Os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, eu acho que não eram só 2, não. A Bíblia dá margem para 2, pelo menos, né? Porque está no plural. Os 4 irmãos citando os nomes, e suas irmãs, que podem ser 3, 4, 5, 6, não sei. Jesus era o irmão mais velho, ele era um arrimo de família. Jesus sustentava a casa porque José já havia morrido, José já tinha mais idade, e quando Jesus desenvolveu o seu ministério, Maria certamente já era viúva. E agora os seus irmãos resolvem prender Jesus, e Maria foi levada no bolo. E lá nesse versículo que a gente lê aqui, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem prendê-lo. Querem vê-lo, mas na verdade o termo está sendo preparado para o rabinato. E ele é uma pessoa muito estudiosa. Ele parece que foi para a Inglaterra, saiu de um daqueles países ali, não sei se Ucrânia ou Letônia, aquela região ali, e ele foi para a Inglaterra para estudar no rabinato, para se tornar um rabino judeu. Mas ele teve um encontro com Cristo, ele conheceu os congregacionais e ali ele teve um encontro com Cristo, ele começou a estudar a Bíblia, ele foi surrado, os seus pais bateram muito nele, ele apanhava,
Ele foi expulso de casa, expulso da sua família, Salomão mesmo. E esse homem mais tarde se preparou, se tornou um pastor congregacional e veio para o Brasil. Ele veio para o Brasil e ele encontrou os primeiros missionários batistas, ele encontrou os primeiros missionários batistas americanos que estavam aqui, William Day, Zacarias Campelo, e ele os encontrou e ele entendeu biblicamente que o batismo era imersão, ele quis ser batizado, ele se tornou um pastor batista. Ele se tornou um pregador do Evangelho e ele andou esse Brasil todo montado no lombo de um cavalo vendendo Bíblias. O bisavô do pastor Jair Santos Filho comprou uma Bíblia dele lá na Bahia. Quando ele foi e quando ele voltou, o homem já estava convertido. Milhares de pessoas aceitaram Jesus, mas a família dele não entendeu o seu ministério e a sua chamada. Salomão Luiz Nisbo, ele tem simplesmente 121 hinos do cantor cristão, todos são de autoria ou de direção. Quando eu falo cantor cristão, eu estou falando hinário para culto cristão, eu estou falando hinário evangélico, estou falando salmos e hinos, estou falando harpa cristã, porque os hinários, o primeiro hinário praticamente usado no Brasil foi o congregacional, e depois o cantor cristão começou com 50 músicas, depois o cantor cristão, e começou a ser usado pelos missionários, e aos poucos outros foram compilando, e muitos adaptando a letra à sua doutrina. Por exemplo, se você pegar o hino 112 do cantor cristão na versão do hinário presbiteriano, ele é totalmente diferente, porque ele está adaptado a uma teologia calvinista, e batista normalmente não é calvinista, só os que estão ouvindo agora. Batista nunca foi calvinista. Nós cremos que somos salvos para sempre, mas como na verdade somos salvos. Nós cremos que há um livre-arbítrio, que você pode escolher servir a Deus ou não. Mas os calvinistas dizem que não há livre-arbítrio, que você ou está destinado ao céu ou está no inferno. E tem muita gente dizendo que está destinado ao céu, que está na boca do diabo. Acha que é intocável. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz que nós devemos zelar pela nossa salvação até o finalzinho, sabia? Essa história de levantar a mão, aceitei Jesus, passei pelas águas, sou salvo, cuidado. O inferno está cheio de gente batizada. E o diabo também gosta de batizar a gente. Então a gente tem que ter muito cuidado. A família de Jesus era uma família que ela não compreendia a linguagem de Jesus, até porque o próprio Jesus disse para eles que eles não tinham condição de entender o seu ministério. Capítulo 7 de João, versículo 3, diz assim: disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha o diabo falando para Jesus: você tem que se apresentar, né? Você tem que dar o seu show, você tem que mostrar o seu talento. E os irmãos de Jesus dizendo: porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse depois Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Jesus falando com os irmãos dele: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico as suas obras são más. Jesus disse assim: o mundo não odeia vocês porque vocês falam a linguagem do mundo, mas a mim me odeia porque eu falo a linguagem dos céus. A família de Jesus passou pelas suas crises, assim como a sua família pode passar. Quando você está com alguma dificuldade dentro da sua casa por causa da sua fé, você tem que vigiar. Hoje de manhã eu estava falando com os irmãos da igreja: irmãos, nós vamos para a rua, nós vamos falar de Jesus. Na linguagem lá da roça, está futucando onça com vara curta. Alguém pode chegar para você e falar: deixa aqui seu pedido de oração. Ore por mim, por favor. Aí você vai orar pela pessoa, tem um gadareno lá dentro. Como é que você resolve essa parada? Você tem comunhão com Deus para isso? Você está preparado espiritualmente para isso? Você tem autoridade espiritual para isso? Então se prepare.
Meus irmãos, a igreja é o corpo de Cristo na terra que não fala a linguagem do mundo. E essa igreja que tem 37 anos, ela está na idade da idoneidade. Dizem que a vida começa aos 40. Então a igreja é jovem. Mas os irmãos têm uma responsabilidade muito grande. Eu não sei quem se lembra, mas a primeira vez que eu preguei aqui, eu disse para os irmãos, pedi que todos levantassem a mão e disse, todos vocês são missionários. Cada crente é um missionário. A Bíblia fala, ferirei o pastor, as ovelhas se afastarão do rebanho. O nosso pastor está ferido, está machucado, está doente, mas cada membro da igreja é um missionário. Cada membro da igreja tem uma responsabilidade tremenda. Você tem a responsabilidade, primeiro dentro da sua casa, você é o primeiro missionário, no meio da sua família, entre a sua vizinhança, no seu bairro. Há pessoas e mais pessoas precisando de Jesus neste lugar. E a igreja é o corpo de Cristo. Essa igreja está fazendo 37 anos, ela precisa entender isso. Os irmãos de Jesus queriam matar a Jesus porque eles não entendiam, não tinham uma linguagem espiritual. E essa linguagem espiritual só adquire com uma regrinha bem pequenininha de quando eu era criança, ainda cantava errado. Mas quem já cantava assim, leia a Bíblia e faça a oração se quiser. Então vamos dizer, leia a Bíblia e faça a oração se quiser. Gente, a minha falecida esposa, ela tinha mania, eles plantavam algumas coisas, eu morei em sítio muitos anos, durante 20 anos, eu morei dentro do sítio, lá em Rio das Ostras, meus filhos não moram lá, e ela tinha mania de plantar as coisas, pegar uma semente de abóbora e jogava. Aí quando nasceu um pé de abóbora, foi eu que plantei. Todas as árvores do sítio que eu plantei, árvores que eu cultivei de semente, que fiz sementeira, que cuidei, quando ela passava pela árvore, dizia que foi eu que plantei. As pessoas às vezes pensam que plantar é isso, é jogar em avanço. Não, a terra tem que ser preparada. As fases de uma plantação, as fases de uma cultura são fundamentais. Você tem que preparar a terra, você tem que fazer a compensação de solo, você tem que fazer a análise do solo para saber se está muito alcalinizado ou com muita acidez. Você tem que usar o famoso NPK, você tem que usar um calcário. E quando a terra está toda curtidinha, por exemplo, o tomate, você leva 2 meses preparando a terra e fazendo a sementeira. Você leva 2 meses plantando o tomate, podando e aguando, e colocando defensivos agrícolas, e você leva 2 meses colhendo. Então é uma lavoura branca chamada de 6 meses. 2 meses para a semeadura, 2 meses para o cultivo e 2 meses para a colheita. Acabou o tomate. A vida espiritual, ela é assim, nós temos que preparar a nossa terra, e a nossa terra nós preparamos com a palavra. Nós temos que ler a Bíblia, temos que orar, temos que vigiar e temos que ter cuidado para não sermos tipo os irmãos de Jesus. Tem muitos irmãos de Jesus fechando a igreja por aí. Tem muitos irmãos de Jesus que estão contra a obra de Deus. Que acham que entendem alguma coisa, que entendem eclesiologia. Mas não é assim que a banda toca. Hoje nós ouvimos aqui um quarteto de raiz, né? Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Às vezes as pessoas dizem, mas esse tipo de música ninguém mais ouve. Engano seu. Engano seu. Sai na rua cantando para ver o que vai acontecer. 40 anos atrás a gente fazia isso fazendo culto de ar livre. O quarteto ia para a rua, dueto ia para a rua, o coral ia para a rua. Eu fui pastor da primeira igreja de Saracuruna, lá em Caxias. A igreja chegou em 2 anos, de 266 para 400 membros. E um dia eu resolvi, imagina 400 membros. Um dia eu resolvi fazer o culto na praça, mas diferente, não era mais livre. Irmãos, nós pedimos autorização. Irmãos, nós vamos levar a bancada para a praça. E nós usamos o púlpito de pedra da praça, contamos toda aquela bancada que a coral cantou, usamos o boletim, usamos litania, usamos tudo, a equipe de louvor, tudo que aconteceu. A população ficou encantada de ver o que acontecia dentro da igreja. O objetivo era mostrar o que acontece aqui dentro e lá fora. O tabelião do cartório ficou maravilhado, as pessoas ficaram maravilhadas, a comunidade toda comentava, porque a igreja se fez presente na praça. Mas tem muitos irmãos de Jesus querendo fechar a igreja, tem muitos irmãos de Jesus querendo crucificar Jesus novamente.
Há uma música de Leila Neiva do passado, diz: como posso novamente supliciar meu bom Jesus? Repetir seu vitupério, repregá-lo numa cruz. Crucifico a Jesus? Crucifico outra vez? Já uma vez crucifiquei. Vou crucificá-lo outra vez? Nós crucificamos a Jesus, porque nós estamos bem de família. Agora eu quero voltar para nós como igreja. Jesus disse para os seus discípulos, para os seus ouvintes: minha família, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aí Jesus falou para mim e para você. Jesus, quando estava orando pelos seus discípulos, lá em João 17, ele orou não só por aqueles discípulos, mas por aqueles que pela sua palavra haviam de crer nele. Então, concluindo a pregação dessa noite, eu quero dizer que a família de Jesus, que a igreja é a família de Jesus espiritualmente. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Meus irmãos, Isaías é muito sério. Quando dirá verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas nós o reputamos como ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Você seria capaz de sacrificar a sua vida para salvar alguém? Eu acho que eu não teria essa coragem, não. Mas o meu Senhor teve. O meu Senhor. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus fala isso. Quando ele fala a respeito dos seus discípulos: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu sou vencedor. Eu venci o mundo. Nós estamos agora vivendo uma onda. Antes do Papa ser aclamado, era um tal de dizer que o oitavo Papa era o falso profeta que ia anunciar a besta. E olha, a besta falando tanta besteira por aí que o negócio estava sério. Pegaram a tal de profecia do seu Malaquias, lá, que era um santo católico, lá que santificaram ele, e começaram a explorar, e muita gente no YouTube só ganhando like. Aí de repente veio um Papa conservador contra o homossexualismo, contra uma opção de coisa, na contramão do Francisco. E veio um Trump que está resolvendo uma paz mundial. Nós estamos à véspera de uma grande paz mundial. Ele conseguiu reunir lá com os árabes, conseguiu vender vários aviões da Boeing, trilhões de dólares, parece que ganhou um avião lá especial. E conseguindo unir judeus, árabes, conseguindo apoiar a Síria, que é o inimigo de Israel. E as coisas estão acontecendo assim ao redor, e a gente fica, o que está acontecendo? A Bíblia diz que quando disserem paz, paz, haverá repentina destruição. Sacanagem. E a minha pergunta é, como família espiritual, como uma igreja de 37 anos, como filho de Manguariba, estamos nós, estou falando agora como igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não tem rótulo, não tem tabuleta. Nós somos salvos por Jesus, lavados pelo seu sangue, não importa a denominação. As denominações, as placas de igrejas são parecidas com aquilo que eu falei no início. Eu tenho 5 filhos, e cada filho que eu entro, o costume é diferente, mas todos são meus filhos. Todos me tomam bênção e todos me chamam de papai. Você tem muitos salvos na Assembleia de Deus, tem muitos salvos na Metodista, tem muitos salvos na Batista, tem salvos na Católica. Você está pensando que não? Mas tem perdido em todos os lugares. Pessoas que estão crentes, que são crentes, mas estão como os irmãos de Jesus, atrapalhando o seu ministério, atrapalhando a sua igreja de dar frutos. Aqui Jesus está falando: tenho-vos dito isso para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Existe um livro editado pela editora presbiteriana. Eu já fui representante comercial da casa editora presbiteriana. Eu sempre trabalhei em área comercial, desde garoto, e continuo trabalhando. E
Fui representante da Casa Editora Presbiteriana e eu consegui vender toda a linha, mais de 500 itens da Editora Presbiteriana dentro da Secretaria da Assembleia de Deus. Eles perguntaram por quê? Eu falei, porque vocês têm que ter livros de todas as fontes. E um dos livros que eu vendia da Casa Editora Presbiteriana tem o título Profunda Paz Interior. E o autor do livro usou como ilustração uma paisagem, assim, que havia uma grande enchente, uma grande inundação, e havia uma árvore no meio daquela inundação, uma copa bonita, e naquela árvore havia um ninho com um pássaro deitado sobre os filhotes. Tudo era tragédia, mas dentro daquele ninho havia profunda paz interior. A igreja pode ter todos os seus defeitos. O pastor Jorge não é o melhor pastor do mundo, muito menos eu, muito menos Oséias. Mas ainda somos salvos por Jesus. A igreja é um lugar que às vezes dá mau cheiro, sabia? A Arca de Noé é o lugar mais fedorento que podia existir naquela época. Mas era o único lugar em que havia vidas salvas do dilúvio. Imagina 8 pessoas cuidar de fezes de elefante, de girafa, de porco. Imagina um ano dentro daquela arca, sem janela. Imagina que tragédia, que coisa. Sabe que aquela família também não teve conflito? Mas ali a arca, a igreja é comparada à Arca de Noé. Na arca era o único lugar que havia vida. A igreja também é comparada a um hospital. No hospital nós temos gente que vai apenas para uma clínica médica, apenas para o exame de rotina. Alguns estão internados, outros estão na CTI, outros estão na UTI, outros já estão com os dias contados. Só tem 2 dias de vida, só tem 10 dias de vida. A igreja é o hospital em que as pessoas estão em recuperação, sendo tratadas. Por isso que aqui se recebe pessoas de todos os tipos. Hoje de manhã o pastor Marcelo estava pregando sobre Jesus quando foi em Gadara. E quando ele chegou em Gadara, encontrou lá um homem que não havia corrente que o segurasse, não é verdade? O homem era uma fera, era uma legião de demônios que dominavam aquele corpo. E ninguém mais queria ter relacionamento com aquele homem, porque ninguém conseguia chegar perto dele. Ele nu vivia pelos sepulcros e o uivava. Mas quando Jesus entrou na vida dele, quando aquele homem foi transformado, ele quis seguir Jesus, ele falou: epa, não quero você atrás de mim. Vai lá e mostra para a sua família que você foi transformado. E a Bíblia fala que o primeiro missionário que Jesus mandou para o campo foi o homem de Gadara. Jesus o libertou, o capacitou, o ungiu e se tornou um pregador do Evangelho naquele lugar. E todos ficaram maravilhados que Deus fez na sua vida. É assim que a Bíblia diz que nós devemos ser como igreja de Jesus Cristo. Em João capítulo 17, para concluir, versículos 14 a 19, ele diz assim: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo assim como do mundo eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Amém. Jesus orou por mim, gente. Eu não merecia nada disso. Ele orou por você. Jesus orou pelo pastor Jorge, pela irmã Mercedes. Jesus orou pela igreja de Manguaripa. Jesus orou por cada visitante que está aqui, que ainda vai ter um encontro com Cristo. Jesus orou pelos salvos e pelos que seriam salvos. Por isso, essa família é uma família maravilhosa. A família de Jesus é uma família que não acaba, ao contrário, ela vai crescendo a cada dia. Eu, se juntar todos os meus filhos e netos numa foto, não cabe na mente. Imagina a família de Jesus. Aqui tem 30, 40 membros, tem igreja que tem 200, tem igreja que tem 1000, tem igreja que tem 2000. E aqueles que vão ser salvos pela nossa pregação, pela sua pregação. Então eu quero fechar essa noite aqui, esse texto, essa conclusão. Jesus
ora também por todos aqueles que ainda ouvirão o Evangelho e hão de crer nele como o único, suficiente Salvador e Senhor. Por isso Jesus orou por você. Jesus orou por mim. Eu quero, nessa noite, encerrar esse culto, orando a Deus, encerrando a pregação, orando a Deus pela minha vida e pela sua vida, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de termos sido alcançados pela graça maravilhosa de Jesus. Pelo privilégio desta igreja estar há 37 anos com essas portas abertas e com um desafio espiritual pela frente. Uma igreja que precisa andar de joelhos. O pastor Rangel sempre disse que quando nós andamos de joelho, nós não sofremos rasteiro do diabo. Quando nós dobramos os joelhos, as coisas acontecem, as coisas mudam, as coisas começam a modificar na nossa frente. E primeira Igreja Batista de Manguariba precisa dobrar os joelhos. Primeira Igreja Batista de Manguariba precisa colocar diante do Senhor para que Ele manifeste a sua vontade, para que essa igreja possa ser uma igreja avivada, uma igreja despertada, uma igreja que tenha coragem de encarar o inimigo de frente e ser instrumento nas mãos de Deus. Vamos orar? Se você nessa hora, vamos ficar em pé. Se você nesse momento quer consagrar a sua vida a Deus, você quer membro dessa igreja, você quer ser bênção nas mãos de Deus, você quer que a sua família seja consagrada a Deus, se você quer um ato de fé, não estou forçando, mas um ato de fé, você quer pedir a Deus, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a minha vida, eu quero que o Senhor abençoe a minha família, eu quero que a minha família seja uma bênção nas mãos de Deus, eu quero que a minha família também, como igreja de Manguariba, seja uma bênção nas mãos de Deus. Se no ato de fé você quiser fazer esse pedido especial, eu quero sair do seu lugar, vir aqui à frente, vamos orar juntos, vamos colocar diante do Senhor isso. Coloca a sua vida nesse momento. Eu vou estar dobrando os meus joelhos aqui. Eu quero desafiar a você também a dobrar os joelhos diante do Senhor. Peça a Deus. A sua família não é pior que a minha, não é pior que a outra. Todos nós temos dificuldades. E eu quero chamar você para orar como família de Deus e como a família também que vive neste lugar. Porque essa família espiritual, ela tem uma responsabilidade muito grande. Vocês não têm ideia quando eu vejo quem encontra a irmã, com todo respeito, esqueci sua nome. Tá? A irmã Marli, desde a primeira vez que eu vi aqui na igreja, e vi a sua dedicação, né? Os seus cabelos grisalhos, com a sua experiência, mas aqui cantando, dirigindo, trabalhando. Deus, é maravilhoso isso. Quantos jovens que não têm essa coragem que a irmã tem? Vamos falar com Deus nesse momento. Eu vou dobrar os meus joelhos, se você quiser. Eu te ensino. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença agora como igreja, entendendo, Senhor Deus, que somos a família espiritual de Jesus. Nós entendemos que fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Jesus Cristo morreu e sacrificou pelos nossos pecados. E nesse momento nós confessamos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E Senhor Deus, como família espiritual, nós te suplicamos que o Senhor abençoe cada família representada aqui na frente. Os teus servos que aqui vieram pedindo bênção, pedindo unção e graça, pedindo dons, pedindo capacitação para que o teu nome seja exaltado em suas vidas. Também te pedimos, Senhor, pelos teus servos que estão aqui na frente e que estão nos seus lugares, também representando a primeira Igreja Batista de Manguariba. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor unja os teus servos, que o Senhor avive os seus corações, que o Senhor alegre os seus corações, que o Senhor dê aos teus servos prazer de ler a tua palavra, de ouvir a tua voz e de, Senhor Deus, ter obediência a ti. Abençoe os teus servos nessa noite. Aqueles irmãos queridos que estão também nos visitando, que são membros de outras igrejas, o quarteto, os seus familiares, o pastor Osréias, a irmã Eliana, que tem se dedicado também aqui apoiando o ministério do pastor Jorge. Cuida dos teus servos, cuida da irmã Marli, Senhor Deus, que ela seja exemplo, Senhor Deus, para cada um que aqui está, e que cada jovem, cada adolescente, cada adulto, cada ancião dessa igreja possa se lançar aos teus pés, entendendo que só o Senhor é Deus. E que o Senhor manifeste a tua vontade na vida desta igreja, Senhor Deus, avivando a tua obra e fazendo com que a tua igreja seja uma igreja que ganhe almas e que sustente essas almas na tua presença. Eu coloco diante de ti a minha vida, a vida da minha esposa, da minha irmã, dos meus familiares, de todos que
são ligados a mim, Senhor Deus, da igreja que eu faço parte como membro também. E peço que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, quero pedir ajuda da converseja. Então, já estava no 411 e depois, ao terminar de cantar esse hino, nós vamos, o pastor Amós vai estar metendo uma bênção e eu e ele vamos estar à porta nos despedindo dos irmãos. Muito obrigado que você veio participar conosco desta festa maravilhosa. Muito obrigado a todos os outras igrejas. Pesquisei. E queremos dizer a você que talvez esteja afastado do aprisco do Senhor, ou talvez ainda que não assumiu um compromisso com Cristo, não consiga o sono, sempre antes, você resolva a sua situação espiritual com Deus. Deus nos falou nessa noite, o tempo hoje não é tempo de ficar fora do aprisco do Senhor. Você que está afastado, retorne para o aprisco do Senhor. Você que tomou a decisão de hoje, antes de conciliar o sono. Te desejamos uma semana abençoadíssima. Que o Senhor possa guiar os nossos passos no decorrer desta semana. Vamos cantar no 400. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos cantar com vigor, com alegria, sim, no mensagem para nos ajudar. E depois, que o pastor Amós estará pedindo a bênção, nós queremos nos despedir do irmão ali na porta. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo com desejo temos olhos louvar. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande festivo dia ver o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos referimos, já desceu o capitão. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia ver o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia ver o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Ó, cantemos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito esteja com a primeira Igreja Batista em Manguariba, esteja com cada irmão, irmã e visitante que está conosco aqui também, e com Israel de Cristo que vive pela face da terra, hoje até o dia da gloriosa volta de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.